Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com o Walter e a Ana Ricardina, e o Walter vai trazer para a gente um tema interessante. Vós sois a luz do mundo. Será que somos mesmo a luz do mundo? Será que nós estamos iluminando a nossa volta? O que nós temos feito para ser essa luz que o Cristo disse que nós somos? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Walter, que nos ouve neste momento. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. Tá. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Então, vamos lá. Estamos a postos. Todo Bom, vós sois a luz do mundo, está lá em Mateus 5, versículo 14 a 16, né? Então eu vou ler essa passagem, tá certo? Para dar início no nosso bate-papo, correto? Correto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Passagem maravilhosa, né? Na realidade, Mateus 5, né, fala do Sermão do Monte, é uma passagem que até Gandhi se referiu, que se acabasse toda a literatura da Terra, se não tivesse mais nada, mas se sobrasse Mateus 5, eu não falo Mateus 5, né, mas se sobrasse essa passagem, a humanidade já estava salva. Né? E é por aí mesmo. Né? Olha, Jesus, após ele levantar o ânimo daquelas pessoas que foram ali para poder ouvi-lo, né, com as bem-aventuranças, né, dá esperanças para todos nós, né, mensagem que atravessou séculos até chegar ao nossos ouvidos, à nossa mente, à nossa alma, que foi essa passagem maravilhosa. Depois que ele falou aquelas bem-aventuranças, ele pegou e falou isso. Alguns estudos, né, espíritas falam assim, ele falou isso virando para seus apóstolos, mas não tem nenhuma menção disso no Evangelho. Então eu acredito que ele pode até ter virado para os seus apóstolos para poder dar um ânimo para eles também, né? Passando essa bola para eles, passando essa responsabilidade gigantesca para eles. Mas não tem uma menção sobre isso, então eu acredito que ele falou isso para todos nós, que de alguma forma nos propomos a levar os ensinamentos de Jesus por onde a gente passa. Vamos lembrar o seguinte, Jesus Cristo, depois que tudo que ele ensinou, ele não tem escrito nada, e foi muito sábio da parte dele ter feito dessa forma, né, de ter conduzido todos esses ensinamentos até chegar até nós, da forma que ele o fez. Passou as suas informações para dezenas de seguidores, ou centenas de seguidores, eu acredito centenas. Não tem como a gente precisar isso. E foi através dessas pessoas que os ensinamentos de Jesus atravessaram o mundo. Principalmente de boca em boca, passando de geração para geração. Porque a escrita naquela época era muito complicada, difícil, e eram poucos que tinham essa capacidade de passar as informações daquela forma. Então, essas luzes às quais Jesus se refere são as luzes dos seus ensinamentos, o caminho da verdade e da vida. E ele incumbiu, e ele sabia que essas pessoas dariam conta. Ele sabia que dariam, porque deram. Mas, com certeza, não faltou amparo, não faltou uma organização que vem desde a reencarnação desses espíritos que eram preparados para poder dar seguimento a esse trabalho. Com certeza não faltou. Mas foi dessa forma que Jesus, né, trouxe até a gente o Sermão do Monte, as parábolas,
todas aquelas informações sobre as suas passagens na vida, seus milagres, etc. Foi dessa forma que chegou até a gente. No meu entendimento, quando ele fala, sim, ele falou isso para os apóstolos, mas quando ele fala isso para os apóstolos, o que os apóstolos eram? Seguidores de Jesus. Ele está falando para nós. Todos aqueles que seguirem ele, que são seguidores dele, né, vão ser a luz do mundo. O que é seguir Jesus? O que é ser a luz do mundo? São os seus exemplos. É você seguir uma conduta reta, que as pessoas vão ver aquilo ali. Então você está sendo a luz, porque o que? Através da sua mudança, da sua conduta, você arrasta pessoas, né, atrás de você. Então é isso. É a mesma passagem. Quando Jesus, lá no pé da cruz, que ele está morrendo, né, está desencarnando, em que ele vê Maria lá, ele entrega Maria para João, entrega João. O que ele quis dizer com aquilo ali? Ali ele quis mostrar a parentela nossa espiritual. Ali acabou de mostrar ali, ó, né, a parentela, porque ele entrega a mãe dele para o filho do coração. Né? Então a gente tem que entender que tudo quando Jesus fala alguma coisa tem um sentido por trás, né? O que eles falam é tirar o espírito da letra. Então eu entendo dessa forma, que foi a maneira dele mostrar, olha, todos vocês que me seguem, que forem fiéis a mim, são a luz do mundo, porque vocês vão arrastar multidões, porque vocês vão ser exemplo para muitas pessoas, porque a gente só vai ser a luz do mundo se a gente fizer isso. A mudança na vida dos outros, né? Sim. Essa passagem, você disse que foi logo depois do Sermão da Montanha? Ele desce e... Na realidade, foi no Sermão da Montanha. Depois das bem-aventuranças, que ele disse, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os mansos, etc. Depois dessa passagem, ele falou essas coisas, bem-aventurança, ele pegou e falou. Vós sois a luz. Nessa mesma passagem, exatamente. Sem descer o monte, sem descer... Só que ele estava pregando, fazendo essa pregação. Porque logo em seguida, né? Porque tem uma passagem na mesma de Mateus, que ele desce do monte, aí começa aquele diálogo, né? De Pedro, dos apóstolos, querendo saber quem era o mais importante, né? Certo. E não julgueis para não ser julgado, né? E nesse contexto aí, Jesus está tentando mostrar que somos humildes, temos que ser humildes, né? Para que a nossa luz chegue a alguém. Não é isso? Mais ou menos isso? Nesse contexto? Eu acredito nisso, é claro. Nesse contexto. Quando ele fala não esconder a candeia debaixo da cama, ele está falando da nossa família, nossa casa. Né? Que a gente, para começarmos a iluminar algo, temos que começar a iluminar nossa casa, né? Nossa casa corpo, mas nossa casa realmente nossa casa, porque falam que quando a nossa casa está debaixo debaixo de tribulações, debaixo mesmo dessa proteção, no evangelho no evangelho, quando a gente começa a fazer o evangelho, começa a iluminação. Porque nós acreditamos que vai na iluminação. E isso vai se expandindo. Por isso que ele fala, não esconder a candeia debaixo só ali dentro da sua casa, do seu lar. Vamos começar a iluminar até o quarteirão inteiro. Que Chico fez isso. Exatamente. Né? Para não esconder, para a gente não ficar escondendo. Nós escondemos muito. Quando pergunta assim, que religião você é? Muitos falam que tem medo, até na casa espírita já falaram isso, medo de falar que é espírita. Medo de julgamento, né? Sim, esse julgamento. Medo de dar sua opinião sobre certos assuntos, porque tem medo de dizer, porque eu conversar com o evangelho ele vai ficar horrorizado, temeroso, vai dizer que eu sou macumbeiro. Que ele fale. Ele vai falar mesmo, agora eu acho que isso aí está mudando, né? Muito, tá? Mesmo, mas continua ainda achando que você é macumbeiro, com medo de você. Mas... Continua. Porque nós temos medo de dizer, olha... Mas hoje em dia é possível ter amigo evangélico. É possível ter. Antigamente era complicado. Sim, mas até o momento que você falar que você é espírita, muitos se afastam. Muitos falam, ai, Deus me livre. Primeira palavra que eles usam, Deus me livre. E a gente o que faz? Escondemos nossa luz para não ofuscar a luz do outro. Eu vou falar com você uma coisa, né? Eu espero a gente comentar a respeito disso aí que você está falando, no decorrer do nosso bate-papo aqui de hoje. Eu espero a gente falar sobre isso. Mas isso aí tudo provém de quê? Da ignorância. Falta de da ignorância não é no sentido da pessoa ser violenta, não. Da ignorância, de ignorar. Falta de conhecimento, né? De falta de conhecimento. Se a pessoa não buscar conhecimento... As pessoas julgam sem conhecer.
Exatamente. Se buscassem conhecer primeiro para depois fazer um julgamento, mas não. Primeiro julga para depois conhecer. Mas é muito difícil para essas pessoas também buscar esse conhecimento, sabe de quê? Elas já são assim, Engessadas, né? engessadas, São em seguir engessadas. tudo que uma determinada pessoa, certo, conceituada. Olha, eu acho que é um caminho, tá certo? E que vai dar certo. Não é possível que não vai, mas vai demorar um pouquinho, tá? Olha, Com certeza. Vamos pegar aqui esse versículo 14 aqui, vamos dar uma olhada nele. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha, isso significa que os seguidores de Jesus devem ser visíveis e evidentes. Quando eu vi isso aqui está lá no Ensino Sistematizado do Doutrina Espírita, que eu peguei essa parte aqui. Aí eu peguei e falei assim, gente, é tanto espírita que fala assim, nossa senhora, eu tenho que ser mais recolhido, né? Eu tenho que fazer as coisas mais escondidas. Eu peguei e percebi que não é assim. O Jorge falou isso aqui quando ele fez a abertura. Quando você faz essas coisas, você tem que deixar transparecer, mas tem que ser de coração, não pode ter mentira. Tá certo? Tem que ser exemplo, né? Porque tem que ser o exemplo, é o que você falou. Tem que ser exemplo. Muito exemplo. legal isso. Tem que ser exemplo. Né? E para a gente poder ser exemplo, a gente tem que ser bom exemplo. Não pode ter ferocidade, porque vai ter gente para apontar, principalmente os evangélicos. Vai querer questionar a sua conduta, tá certo? Mesmo que você tenha um proceder bacana, mas sempre colocar alguma coisa para te incomodar. Eu vou dar um exemplo de mim aqui, ó. Pensa que não tem centro aqui, não gosta de falar muito de você, não. Eu vou falar um exemplo que eu acho válido. Uma pessoa muito querida minha fez uma observação a meu respeito assim, há algum tempo atrás. Ô Walter, você deve ter feito muitos abortos na sua vida, você deve ser um cara muito complexo. Eu fiquei assim, né? Eu falei assim, nossa senhora, que é isso? Se eu tiver feito isso, eu não quero nem lembrar. Mas por que ele fala? Não, porque eu sei porque eu tenho um trabalho que eu participo com as pessoas generosas, permitindo que eu fizesse parte desse grupo, que trabalhavam, esse trabalho já terminou, trabalhavam com crianças. Era um orfanato. Legalmente era um abrigo, né? E eu trabalhei muitos anos com essas pessoas, né? E esses meninos hoje já são pai, né? Avô não tem nenhum não, mas pai já são. Então, querendo ou não, também sou avô, né? Então, por causa disso, essa pessoa falou isso para mim. Aí eu peguei e falei assim, eu não posso rebater nada. Eu falei assim, deve ser por aí mesmo, né? Mas agora eu estou em paz. Se tem isso aí, agora eu estou em paz. Então eu estou preparado para poder rebater matar no peito que tem por vir por aí por causa disso. Não sei, né? Ensinem não, mas às vezes as pessoas elas têm essas formas, tá certo, de agredir um trabalho da casa espírita. Porque querendo ou não, a casa espírita ela se propõe a fazer um trabalho seguindo os ensinamentos de Kardec, que são ensinamentos de Jesus. Simplesmente passou isso para a gente de uma forma mais clara, óbvia, até óbvia, né? Então, a gente aprende isso dentro do centro e a gente aprende a trabalhar dessa forma. Então, isso aí eu percebo que às vezes as pessoas ficam incomodadas com isso. E a gente tem que saber, de alguma certa forma, não é rebater, de forma nenhuma, não é pegar pesado com a pessoa, é continuar seu trabalho. Né? Continuar fazendo aquilo que você fazia numa boa e feliz de fazer e com vontade de fazer. Não porque você vai ganhar alguma coisa com isso, certo? Mas, por experiência própria, também te falo. Você sabe quando é que você ganha alguma coisa com qualquer tipo de trabalho que você faz no centro? Que tem a caridade como pilar, no mesmo momento que você faz, você tem a paga. Não precisa esperar nem um segundo depois. E é dessa forma, tá certo, que você vai ser uma luz no mundo. Você entendeu? Para essas pessoas que estão te assistindo, não. Mas vou dar o exemplo que eu dei, mas para aquelas crianças, tá? Que eram crianças e hoje estão passando os 40, ou aproximando os 40,
para os pais dessas crianças, que a maioria estão desencarnados, né? Para essas pessoas, esse grupo fez a diferença, espalhou a luz de Jesus. Não sei qual que era, não sei qual que era o que essas pessoas tinham, por que elas tinham que passar por isso? Não sei por quê. Mas eu não tenho que saber. Mas com certeza, tá certo? Tornou o caminho delas mais suaves, tá certo? E se você quer que uma pessoa se coloque contra Jesus, é justamente você fazendo tudo errado, que Jesus ensinou. Né? Se você faz as coisas de Jesus, que são agradáveis a Deus, e com o exemplo, bom exemplo, como nós já comentamos, com um bom exemplo, com certeza você se não for uma luz do mundo, é pelo menos uma velhinha. Não é? Um fósforo, né? Um fósforo. Ô, Ana, você ficar de quê? Apaga essa luz aqui, todinha. Se você acender um fósforo, não faz a diferença danada. Mas durante o dia, se você acender um fósforo... Vagalume que acende apaga, faz diferença. Se você acender... Então, na escuridão, se você for um fósforo, tá bom demais. Mesmo que seja aquela fagulha. Já dá pra pessoa perceber onde é que é a saída ali, ó. E você também, né? Quando a gente fala isso, eu fico... Eu sempre tiro exemplo dos apóstolos. Certo. Sempre. Já pensou se Jesus olhasse para cada apóstolo e pensasse como muita gente pensa da gente? Não teria um apóstolo. Não teria. Porque todos eles tinham defeitos. Todos eles tinham vidas passadas também para carregar ali a sua... Né? E Jesus não teria nenhum apóstolo. Porque eu lembro do livro Jesus no Lar, eu gosto desse capítulo, eu convido todos a lerem esse capítulo. Baixem, 38. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Que todos tinham defeitos. Mesmo andando com Jesus. Do lado de Jesus, convivendo com Jesus. Eles tinham seus defeitos. Seus problemas. Esse capítulo é o que fala do burro? Não. Aqui nesse livro aí tem um capítulo que fala assim, a respeito de um burro, que é o seguinte. Eles estavam exatamente conversando a respeito disso, né? Fala assim, aquele fulano ali, ele pode ser bom assim ou assim assado, mas ele não é um cara bacana, mas mesmo que ele faça o que ele faz, tá certo? De bom, mas ele não é uma pessoa boa, sei o que. Jesus falou o seguinte, o negócio é o seguinte, não tem como ler aqui, eu não lembro, tem anos que eu li isso. Mas o burro é um burro que morde, teimoso, tá certo? É um burro complicado. Mas ele leva a carga dele todo dia e cumpre o trabalho dele. É isso que Jesus fez. Pois é, então, mesmo que a gente tenha os defeitos que a gente tiver, tá certo? A gente tem que ter paciência com a gente também. Com certeza. Né? Mesmo que a gente tenha os defeitos que a gente tiver, a gente fazendo o nosso trabalho, tá certo? E construindo um mundo melhor à nossa volta, nós fazendo as coisas que Jesus espera que a gente faça. Porque, olha, sinceramente, Jesus não pode esperar muito de mim, não. De ninguém, né? Mas o que eu acredito que eu dou conta de fazer, eu vou fazer. Tá certo? Isso me traz mais felicidade, mais alegria, mais paz. Sim. Esse capítulo 38, Jesus, depois de ler, Jesus, as pessoas, muitos não sabem, Jesus ele não trouxe nada da cabeça dele. Ele pegava os pergaminhos do Velho Testamento, ali lia, todos ali, como se fosse um estudo no lar, né, que é na casa de Simão Isso. Pedro, abria o pergaminho e lia uma passagem, e eles debatiam aquela passagem. Mas você vê que ali nesse livro aí, todas aquelas passagens ali, você encontra ela no Evangelho de alguma forma. Sim, encontra de uma forma. Você entendeu? E ele lendo aquilo ali, aí os apóstolos, cada um achou a cabeça, falou, meu Deus, eu não sirvo para isso. Cada um com o seu problema, não sei. Aí chegou acho que foi o André, não lembro mais chegou um e falou, mestre, eu não dou conta, não vou poder. Depois que o senhor falou, eu disse, né, não vou dar conta. Aí Jesus olhou e riu e falou, por quê? Ele falou, hoje mesmo, estava eu e mais um andando perto do rio, chegaram me agredindo, minha vontade é de pegar as pedras e acertar na cabeça de cada um. Não dou conta. Aí veio Pedro, falei, eu entrei para dentro do meu quarto para fazer as orações todos os dias, fazer meu testemunho, e lembrei de tudo que eu fiz hoje de errado. Não vou dar conta. Jesus olhou para cada um que veio com seus problemas e riu.
E falou, se eu pudesse trazer os anjos, eu traria, mas aqui a terra ainda, não, eles não podem pisar. Eu tenho vocês. O que ele quis dizer com isso? Com nossos defeitos, ou não, nós que hoje estamos tentando fazer algo, eu, Jorge aqui, eu principalmente na rádio, levar algum conforto, esclarecimento, estou fazendo algo, mesmo com meus defeitos, que não são poucos. Mas eu não posso desistir, entende? Eu estou aqui nós estamos aqui, cada um com a sua luzinha para levar para alguém. Eu vou lembrar de você com o seu fósforo. Entendeu como eu posso? Vamos falar aqui, Jorge, sobre um ensinamento de Emmanuel, tá certo? A treva da noite não é vencida com golpes. A treva da noite é uma metáfora para a ignorância, o sofrimento, os vícios e as imperfeições morais da humanidade. Os golpes representam a violência, o conflito, a retaliação, as soluções mundanas baseadas na força, na física e na agressividade. Agressividade física ou moral. Né? A verdadeira solução implica na filosofia do Espiritismo. Está na prática do bem, na caridade, na paciência, no perdão e na reforma íntima. Ou seja, as trevas seriam dissipadas pela luz do conhecimento e do amor cristão. Olha, isso aqui não precisa nem explicar, está tudo assim tão bacana, tão bem colocado, né? Está falando aqui, olha, essas percepções que a gente tem mesmo dentro das nossas limitações de conhecimentos, quando a gente vê que tem determinada coisa que não tem nada a ver com as coisas que Jesus falou, você fala, isso aí não é legal, isso é assim, essa. Olha, se você ligar a televisão, você vai escutar isso todo dia. Se abrir o YouTube, também você vai ver muita coisa que você vai ver que está errado. Qualquer das atualidade mesmo. No nosso país e no mundo. Sim. E a solução para isso tudo, gente, não são os golpes, não é a violência, de jeito nenhum. A gente tem que ter essas percepções. Olha, eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma forma, essas pessoas elas têm alguma crença em Jesus, em Deus, ou então estão buscando isso. Mas se estão ouvindo e se participam disso, e se essas palavras entram em seus corações, com certeza elas estão preparadas para poder ser uma luz no mundo. Maior ou menor intensidade, não interessa. Jesus Cristo não falou disso. Não. Falou a luz e pronto, definiu pronto. E ele não falou que um só era, ele falou que todo mundo era. Então, para poder participar dessa frente de amor, né, que tem a proposta de tornar esse mundo um mundo feliz, né, um mundo de espíritos puros, que a gente vai chegar lá, a gente vai ter que dar o nosso quinhão, a gente vai ter que esforçar para poder fazer do jeito que Emmanuel falou que a gente tinha que fazer, né? Combater as trevas do mundo com amor, com caridade, com generosidade. Ah, mas eu não sou generoso o suficiente para fazer isso, eu não sou capaz de fazer caridade assim, o assado, eu não sou capaz de amar meu próximo. Olha, é claro que não é, porque todos nós somos espíritos imperfeitos e estão nessa caminhada. Eu acho que quando Jesus fala que nem vós sois a luz do mundo, ele quis dizer o seguinte: você é a luz, mas ele não falou você tem que iluminar o mundo. Não, você é a luz. Faça a sua luz brilhar, faça iluminar o que você der conta. Uhum. Não é o mundo inteiro, não. Porque ninguém vai virar santo de uma hora para outra. Ele sabe das nossas imperfeições morais melhor do que nós. Né? Ele sabe que nós somos seres imperfeitos. Então, acho que o que ele quis dizer é isso. Você é luz. Ilumine o que você puder iluminar. Comece iluminando, primeiramente, você. Porque se você conseguir se iluminar, você consegue iluminar o exterior. A sua volta. Você vai começar. Mas vai aos poucos. A gente sabe que a evolução não dá salto. São nas mínimas coisas. Então a gente tem que ir tentando, gente, vencer as nossas imperfeições morais aos poucos. Né? Porque em momento algum Jesus falou: olha, se você me seguir, você tem que ser perfeito. Não. Ele não falou isso. Que a gente tinha que ser perfeito. Ele sabia que os apóstolos eram imperfeitos, como nós somos imperfeitos, mas eles podiam seguir porque eles tinham capacidade para se transformar, para se iluminar.
né? Então, sofreram pra caramba e conseguiram. A mesma coisa vai ser com nós. É fácil? Não, porque ele mesmo falou que a porta é estreita. E passar pela porta estreita é difícil, né? Mas quando você consegue passar por essa porta estreita, quando você começa a fazer esforço para passar por ela, você consegue iluminar. Porque você faz uma transformação moral dentro de você. E essa transformação moral, né, ela é o apagador para acender a lâmpada. Para você poder iluminar. Muito bem, muito bom. É isso mesmo. Olha, diante da multidão sofrida que caminha em sua marcha evolutiva, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Este conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas egoisticamente. Olha, a gente sabe que é assim, né? E mais importante, uma coisa muito importante que a gente deve saber é o seguinte: se a gente guarda para a gente essas coisas que a gente tem aprendido dentro da seara espírita ou dentro do estudo do cristianismo, se a gente guarda, a gente não melhora nem a quem está do nosso lado. Nem a nós mesmos. Somos egoístas. Então, para onde a gente deve levar essas coisas? Olha, levanta de manhã, mesmo com o coração partido, chateado com o mundo, desiludido com algumas coisas que te incomodaram muito, levanta, faça uma oração e vibre de uma forma que você alcance as vibrações de Jesus, de Deus, as boas vibrações da natureza, e se encha de vontade para poder sair para trabalhar e ser uma luz, né? Ser a expressão de Deus por onde você passar. A gente deve fazer isso no nosso dia a dia. É uma prática, tá certo? Isso é uma coisa construída. Você tentar todo dia de manhã levantar, vai lá com sua família tomar um café, ser uma pessoa que leva energia boa, alegria, boas vibrações, bom dia, tudo bem? Então, vencer aquela cara triste, chateada, invocada, resmungona. Gente, pessoas resmungonas são complicadas, não são? Não. E elas não ajudam muito não, nem elas nem a gente, não é? Pessoas que reclamam, que apontam o dedo, não fazem um trabalho bacana. Não fazem. Vamos fazer uma enquete aqui, né? Para você, Ana, o que é ser a luz do mundo? Para você? Para mim? Para mim. Para você ser a luz do mundo. O que você acha que você precisa para você ser essa luz do mundo? Eu preciso, Jorge? Olha, para você ver, coisa simples, né? Que a gente já vê na paciência. Para você ter paciência, que a gente, nesse momento, desse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos perdendo a paciência por pouca coisa. Principalmente dentro do nosso lar. A gente tem que falar do lar, que eu lembro da Edna, né, que ela falava muito isso. Porque se a gente, no nosso lar, a gente não conseguir essa luz, ter essa luz do nosso lar, como que a gente vai sair do portão para fora para levar essa luz? Não tem como. Como você mesmo disse, vocês vão sair cara amarrada. Primeiro tropeção, a gente chuta o balde. Isso. Não é? A primeira coisa. Dá um bom dia, dá um bom dia, assim, vai tomar banho. Né? Dá um bom dia. Bom dia só sou pra você. Só sou pra você. A paciência já está faltando. Para não ter essa... Walter, para você, o que você acha que falta, o que precisa para você ser essa luz do mundo? O negócio é o seguinte, eu não tenho assim, essa pretensão de ser luz do mundo, como você me falou. Onde eu consigo chegar, tá certo? Com meus exemplos, bons exemplos, tá certo? É onde eu dou conta. Mas, com certeza, para você espalhar os ensinamentos de Jesus na prática, porque Jesus, o que ele fez? Ele deu exemplo. Chico Xavier, o que ele fez? Exemplo. Ninguém contesta o trabalho nem de um nem de outro, por causa de quê? Porque pelo exemplo eles foram totalmente Eles foram coerentes. Aquilo que eles pregaram. Foram totalmente coerentes. São Francisco também, e tem inúmeros seres, tá certo, que vieram a esse mundo para isso.
Então, para que a gente seja a luz do mundo, a gente deve adquirir conhecimento e praticar o que a gente aprendeu. Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos. Vamos praticar? É mais complicado, mas vamos tentar fazer isso. Então, para que eu seja a luz com a intensidade que me for possível, tá certo? Para as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que aprender, tá certo? E praticar. Bom, meus amigos, agora eu pergunto para vocês. E vocês de casa? Vocês já pararam para pensar? A Ana olha para a ciência, prática. E uma coisa que eu acho, o que eu preciso para ser a luz do mundo? Observar as pequenas coisas. Levantar de manhã, agradecer pelo dia. Ao sair da minha casa, dar um bom dia para o meu vizinho, um bom dia para o motorista, né? Chegar no meu trabalho com um sorriso e cumprimentar, desde o faxineiro, que às vezes são pessoas que são invisíveis para nós, porque nós nos preocupamos em cumprimentar os chefes, os encarregados, mas esquecemos, né, dos faxineiros. Então, se a gente começar nessas pequenas coisas, nesses mínimos detalhes, né, uma gentileza, né, ajudar um cego a atravessar uma rua, ajudar uma velhinha a carregar uma sacola, entrar no ônibus, dar um bom dia para o motorista, está ali trabalhando, está te conduzindo. Então a gente já começa, porque quando eu faço isso, gente, não tem coisa melhor do que você receber um bom dia. Aquilo te ilumina, né? Aquilo te dá um bem-estar, uma sensação gostosa. Quando você recebe, aquela pessoa foi luz do mundo para você, né? Quando ela te deu, quando você faz isso para os outros. Então o que nós precisamos é isso aí: paciência, estudo, prática e começar nas pequenas coisas. Porque aí nós conseguimos, porque eu só vou ser luz do mundo, é como eu falei no princípio, a partir dos meus exemplos. Como que eu posso ser a luz do mundo se eu sou uma pessoa mal-humorada, perde a paciência por qualquer coisa? Que luz que eu estou sendo? Eu estou sendo treva. Né? Jesus foi manso. Até para expulsar os demônios, ele foi manso. Ele não gritou. Né? Por quê? Ele era luz. Ele não tinha treva. Então nós temos que começar a pensar nisso. Não queira ser a luz do mundo sendo já o salvador da pátria, não. Comece dos pequenos gestos que as pessoas vão começar a ver, notar e vão querer imitar. É por aí mesmo, né? Olha, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Isso aí já é o versículo 15, né? Olha, Jesus compara seus ensinamentos com a luz que afugenta as trevas. E ele passa para nós o seguinte: olha, vocês vão espalhar esses ensinamentos para o mundo. E 2000 anos, na realidade, é muito pouco tempo, tá, Jorge? Viu, Ana? Não é? Principalmente para tudo que aconteceu. Então, eu acho que a humanidade ela assimilou esse negócio bacana. Né? Foi muito bom o trabalho de todas essas pessoas que se incumbiram desse trabalho. Mas o que é o alqueire? Né? É uma coisa que é um anteparo que tamparia a luz, né? Que ele fala aqui que é um lampião naquela época, né? Um lampião naquela época. Você não coloca acende a lamparina e coloca um anteparo em cima dele para poder esconder a luz, não. Você coloca lá no velador, num lugar alto, tá certo? Para que ele ilumine todo o ambiente. Não é verdade? Sim. Então, quando a gente adquirir essas luzes, a gente tem que colocar ela para fora mesmo, dar nosso exemplo, dia a dia mesmo, né? Com o coração partido, né? Expressar o bom dia que o Jorge falou, né? Aquele carinho, tá certo? De ajudar uma pessoa que está precisando. Olha, parece que não, mas provavelmente lembra aí uma vez que alguém te ajudou. Se isso aconteceu, você nunca mais esquece. E você lembra com o quê? Com carinho. Você envolve você e essa pessoa que te ajudou numa psicosfera de amor, né? Nas vibrações boas, toda vez que você lembra.
Isso acontece com todos nós. Então, a gente trabalhar isso e colocar nossa luz no velador, né, para que possa iluminar as pessoas. Olha, não pode ter vaidade não, viu, gente? Não pode ter orgulho também não, tá? Não pode impor sua religião, sua crença, nem se a pessoa for ateia, não pode. Você tem que ter humildade para fazer esse trabalho. E entender que o conhecimento ele é para ser dividido, não é para ser guardado. Né? Por isso que ele fala que você tem que colocar lá na candeia, né? Para iluminar. Quer dizer, então aquilo que você aprende, você tem que espalhar aquilo com o máximo de pessoas possível, para que as pessoas também comecem a raciocinar dentro do seu raciocínio e tirar as conclusões dela. Né? Não é, como o Walter falou, né? Eu querer impor. Não. Eu tenho que entender que somos uma individualidade, cada um pensa de um jeito, cada um entende de um jeito. Eu vou expor o que eu aprendi. Agora, se a pessoa entender de uma outra maneira, eu tenho que respeitar a maneira como ela absorveu aquilo, né? A gente não pode ficar impondo. Ô, gente, olha, eu não quero deixar de falar aqui sobre uma coisa muito interessante. A questão 622 do Livro dos Espíritos, ela propõe o seguinte: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Por que eu acredito que essa pergunta é uma pergunta muito importante? Porque aqui Allan Kardec deixa para a gente a informação de que, durante todo esse tempo que a humanidade é a humanidade, ele não fala que é só depois de Jesus, não. Ele fala que em todos os tempos os espíritos veneráveis esclarecem indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que vieram e tiveram essa missão de nos iluminar. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, com certeza, tá certo? Durante todos esses tempos da humanidade, que atravessam Moisés e antes de Moisés, sempre teve espíritos abnegados, superiores, que vieram aqui sob a égide de Jesus, eu acredito, tá certo? Para contribuir com a nossa evolução, né? Como professores divinos, sagrados, né? Que estiveram aqui e a gente tem notícia disso aí, a gente sabe que existiu. Se a gente procurar lá na história do Egito Antigo, a gente vai escutar a história de algum elemento lá que fez uma coisa muito bacana para a humanidade. Aí a gente pensa, quando a gente pensa nesses valores, nesses ensinamentos, você pode pensar que isso aqui é só alguma coisa voltada para a religião, para a nossa relação, né? Para o nosso caráter, para o nosso moral. Isso principalmente. Mas tem outras coisas também. Vocês já pensaram hoje se a humanidade, se não tivesse sabão? Coisa simples e óbvia, né? Se a nossa alimentação não tivesse alcançado essas capacidades de produção de alimentos para tantos seres humanos que existem na Terra? Então, esses pequenos detalhes, eles têm seres, tá certo? Que nos ajudaram de alguma forma a desenvolver esses processos. Né? Anônimos ainda. Eletricidade, né? Tomar um banho quente é tão bom, né? Ter uma casa toda aciada é tão bom, né? A cada época vieram as pessoas para poder alavancar essa evolução. Gente, O progresso, a lei Não, os remédios, progresso, remédios. a roda, gente. Nós temos automóvel hoje. Graças a um ser lá que inventou uma rodinha, Isso. né, que facilitou. Olha o quanto que facilitou, né, o transporte lá, as carroças, né, para transportar as coisas. Então, se a gente for pensar, tudo já veio programado para isso. Eu tive muita ajuda pro meio do caminho aí. Sem essas ajudas ia ser muito mais complicado. Mas logo em seguida tem a pergunta, eu não lembro o número dela, mas 600 qualquer coisa, que fala assim, Kardec pergunta assim, moral. Moralmente, por que nós estamos ainda atrasados? Aí os Espíritos respondem, mas mandamos. Também foi enviado pessoas. Os profetas vieram. Foram enviados. Enviaram. Quantos? Aí eu pensei assim, realmente, quantos? Chico. Vai falando aí, na atualidade, eu tô falando lá atrás, não. E nós fizemos o quê? Olha, nossa, que bonito. Bate palma não segue assim. Olha, que legal.
Olha, você viu o Chico? Vou fazer, Chico fazer era um questionamento aqui. cara, mas ninguém seguiu. Ó, Ninguém seguiu. Chico escreveu mais de 400 livros. Quantos nós já lemos? Não é? Isso é importante. Ô, gente, olha, porque o nosso tempo está curto, eu não posso deixar de ler esse versículo aqui. Ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Está lá no Evangelho, um texto maravilhoso, que é Mateus 5, versículo 16. Jesus convoca a resplandecer a luz das suas conquistas evolutivas em benefício dos companheiros de jornada. Saindo do nosso egocentrismo crônico, estabelecemos, assim, canais de entendimento e compreensão mútua. Olha, Jesus Cristo deixou isso lá para a gente. Está lá no Evangelho, ou na Bíblia, como não importa, tá certo? Que a gente tem que deixar brilhar a nossa luz. Então, gente, vamos fazer o possível, tá certo? Que nos dê conta também, gente. Não vamos Para o Jorge poder, falou lá atrás. para poder ter mais luzes dentro da gente, porque isso é bom para nós. E ajuda aqueles que caminham com a gente. Somos os primeiros beneficiados. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer o Walter a participação dele. Agradecer a Ana pela participação também. Agradeço eu. E fiquem com Deus. Até o próximo programa. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende. Uma boa tarde a todos.